Bom dia. População vai às ruas pedir impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Hoje é dia de ficar por dentro das dicas do quadro de concursos e empregos. No estúdio vamos falar sobre a situação das escolas do Maranhão. E mais, mesmo em época de crise, consumidores vão em busca das lembrancinhas para o Natal. Hoje é 14 de dezembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E o domingo foi de manifestações a favor do impeachment em várias partes do país. Aqui na capital, eles se concentraram na Avenida dos Holandeses e pediram a saída da presidenta Dilma Rousseff. Em São Luís, integrantes de vários grupos a favor da continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff se concentraram na Avenida dos Holandeses. Ao som de músicas com letras de protesto, os manifestantes conseguiram atrair a atenção de muitos motoristas. O buzinaço era um dos sinais de apoio ao movimento. Aos poucos, adeptos da ideia de que o país precisa de uma imediata mudança política iam chegando e se unindo aos demais militantes. Enquanto não resolver a questão política, não vai se resolver a questão econômica e a questão social. Muitos vestiam camisas que traziam nas estampas mensagens como essa, exigindo o desligamento da presidente do cargo. Para convencer a população de que é preciso se engajar ao movimento, valeu tudo, inclusive usar e abusar da criatividade. Esse advogado, por exemplo, trouxe a representação da Constituição, que, segundo ele, não vem sendo respeitada pelo atual governo. Tanto que o motivo do impeachment é fundamentado na Constituição e tem bases bastante sólidas para isso. Além de São Luís, várias outras capitais brasileiras organizaram neste domingo manifestações pró-impeachment. Além de uma bandeira bem grande nas cores verde e amarelo, os manifestantes também seguravam nas mãos fotografias de integrantes da bancada maranhense na Câmara de Deputados. O recado de todos aqui é um só. Eles exigem que os deputados federais maranhenses votem a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Cabe a nós, a população, exigir de cada um de seu representante, naquele que você votou, exigir dele uma postura que cobre isso, que cobre esse resultado. E hoje o prefeito de Bacuri, José Baldoino, será julgado pela terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Maranhão por conta do processo criminal que foi aberto após a conclusão do inquérito que resultou na morte de 8 estudantes que eram transportados em Paus de Araras pela Prefeitura de Bacuri. Além do prefeito, mais 7 pessoas foram responsabilizadas pelo acidente que culminou na morte dos estudantes. O prefeito José Baldoino já foi afastado 3 vezes do cargo, mas sempre voltou à função por força de liminares obtidas na Justiça. E o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Humberto Coutinho, recebeu alta neste final de semana no Hospital Sírio-Libanês. De volta a São Luís, o deputado presidirá a sessão plenária desta segunda-feira. Humberto Coutinho foi submetido em 1º de dezembro deste ano a um procedimento cirúrgico no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E a seguir, uma entrevista com o deputado Wellington do Curso sobre a situação das escolas do Maranhão. Agora são 7h33. Não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. E mesmo em época de crise, consumidores aproveitam o fim de semana para antecipar as compras de Natal. Se faltar tempo durante a semana, o jeito é aproveitar a folga no sábado e domingo para ir às compras. Foi isso que fez o Calil e a família dele. Exatamente, só o final de semana que eu tenho tempo para ficar com eles, então a gente aproveita. Antecipando para fazer a comprinha da gurizada. O movimento nesse shopping da capital no último final de semana já era bastante intenso. Pelo visto, muita gente teve a mesma ideia: antecipar as compras de Natal. O shopping tá lotado, né? Tô tentando, na medida do possível, adiantar, mas eu acho que eu tô atrasada. A lista de presentes da Samanta é extensa. Já prevendo o grande fluxo de consumidores nos shoppings da cidade na semana do Natal, a publicitária resolveu garantir logo todas as lembranças. Exatamente, para não pegar aquele fluxo todinho da semana do Natal, resolvi me antecipar e já fazer as compras.
E agora a gente continua falando de economia. A Bovespa teve queda de 0,81% aos 45.262 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve alta de 1,93% e vale R$ 3,87. O peso argentino teve alta de 1,1% e vale 39 centavos. O euro também teve alta de 1,99%, cotado a R$ 4,25. E agora a gente fala de oportunidades, especialmente de concursos. A Prefeitura de Buriticupu abriu hoje o edital para cargos efetivos da administração, ofertando 522 vagas nos níveis superior, médio e fundamental. Do total de vagas, 31 delas são para pessoas com deficiência e os salários vão até R$ 7.000, com carga horária de 20 a 40 horas semanais. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site ivim.com.br até 5 de janeiro de 2016. E a Universidade Federal do Piauí lançou o edital de abertura das inscrições de 12 vagas docentes com remuneração inicial de R$ 8.639,50. A jornada de trabalho pode ser de dedicação exclusiva, 40 ou 20 horas por semana. As inscrições ocorrem no período entre 12 de novembro, já começaram, e vão até o dia 21 de dezembro de 2015. As vagas seguem abertas também para o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, que está realizando o concurso público para 15 vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de analista judiciário e também de técnico judiciário. O concurso público será executado pelo SEBRASP, CESP e oferece vagas para profissionais de níveis médio e superior, com vencimentos que variam de R$ 5.425 até R$ 8.863, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas somente pela internet no endereço eletrônico do SEBRASP. E olha só, a gente continua falando de educação. A estrutura precária de várias escolas do interior do Maranhão refletem diretamente na qualidade do ensino e também do aprendizado dos estudantes. Algumas denúncias estão sendo feitas. Em Alcântara, por exemplo, alunos assistem às aulas no local onde funcionava uma choperia. Você consegue acreditar? A gente vai saber mais sobre essa situação, sobre essa triste situação, com o vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado Wellington do Curso. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. A gente começa falando da situação de Alcântara, mas infelizmente essa é uma situação que se repete aí em várias cidades do interior do Maranhão, não é isso? Na última quinta-feira, na sessão da Assembleia Legislativa, nós fizemos uma denúncia da educação na cidade de Alcântara e principalmente chamamos a atenção porque na última quinta-feira comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E é inadmissível se comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos enquanto crianças não têm oportunidade de mudar de vida, não têm oportunidade de ser alguém na vida. E aí fizemos esse questionamento. Como é que podemos comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos se nós não temos direitos iguais, se as pessoas não são tratadas de formas iguais? E principalmente quando se fala de educação, que é a oportunidade que nós temos de transformar a vida das pessoas, de transformar a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E do último feriado, na terça-feira, dia 8 de dezembro, nós estivemos na cidade de Alcântara para verificar o funcionamento de algumas escolas. E nos deparamos com uma escola funcionando em um barracão onde funcionaria ou funciona, não deu para identificar se funcionou ou se ainda funciona uma choperia. Mas o absurdo é que as crianças assistem aula num barracão, não tem paredes, não tem condições, estruturas físicas nenhuma, e onde teoricamente funcionava uma choperia, um bar. E chamou a nossa atenção a forma aviltante, a forma humilhante, ultrajante que as crianças são tratadas, que as crianças da cidade de Alcântara e que não têm condições de competir. Fizemos essa denúncia, fizemos inclusive o questionamento. Será se o prefeito colocaria ou coloca o filho ou os filhos dele para estudar numa escola daquela? Então, enquanto
políticos, empresários não tomarem a ciência do que realmente acontece com a educação em alguns municípios, nós não vamos poder transformar de verdade. E fica o nosso questionamento. Será que os políticos têm condições de colocar os seus filhos para estudar numa escola daquela? Então é um absurdo o que estão fazendo com o futuro das nossas crianças. E aí, a partir daí, desse seu posicionamento, creio que tem havido uma sensibilização por parte dos outros deputados, né? Principalmente com relação a Alcântara. O que é que, então, ficou decidido? Vai acontecer alguma reunião ainda essa semana para vocês voltarem a discutir essa situação? O prefeito ou o próprio Estado serão notificados? Como é que vai ficar essa situação? Porque do jeito que está é que não pode ficar, né? A situação em Alcântara é bem mais abrangente. Nós tivemos contato com a população de Alcântara, com a cidade de Alcântara, no primeiro semestre ainda, no semestre passado. A cidade, por um período, estava meio que tumultuada. A população foi às ruas reclamar pela falta de saúde, pela falta de educação, pela falta de segurança. E a população, inclusive, fez algumas manifestações na cidade. E nós tivemos esse primeiro contato com a cidade de Alcântara nesse momento. E realizamos uma audiência pública, onde o prefeito esteve presente, onde representantes da sociedade estavam presentes com o Ministério Público, a Justiça Estadual. E nós tivemos alguns encaminhamentos que até hoje eles não foram colocados em práticas por parte da Prefeitura de Alcântara. Nós fizemos essa visita na última terça-feira, fizemos esse levantamento de algumas escolas que têm essa precariedade na cidade de Alcântara, e nós fizemos uma solicitação para que a Comissão de Educação da Assembleia faça uma visita a essas escolas. Estamos fazendo também um pedido ao Ministério Público que possa fazer uma intervenção. Estamos fazendo a denúncia também no Ministério Público da Educação, ao promotor Paulo Avelar. E estamos, além disso, recebendo na próxima quarta-feira, em São Luís, na Assembleia Legislativa, uma comissão de aproximadamente aí de 20 a 50 pessoas da cidade de Alcântara, que é uma comissão em defesa da cidade de Alcântara, que estarão em São Luís. Essa comissão estará em São Luís, se reunindo com os deputados, e nós teremos essa reunião para ouvir essa pauta de reivindicação, essa pauta de reclamação da população de Alcântara, para que possamos fazer os encaminhamentos com as autoridades, posso tomar as medidas cabíveis. E aí o senhor fala de Alcântara, mas como a gente falou no começo da entrevista, essa situação não é só do município de Alcântara. Várias cidades do interior do Maranhão também, as escolas dessas cidades estão em estrutura muito precária, os alunos estão tendo aulas em barracões também, muitas até sem telhado. A gente tem algumas imagens até onde mostram que os alunos não têm estrutura nenhuma para ter essas aulas. Essa visita da comissão, ela também vai se estender a outros municípios? Tem alguma previsão para que essas visitas aconteçam em outras escolas também, até para vocês ficarem por dentro da atual situação dessas escolas no interior do Maranhão? Nós temos essa solicitação para que possamos fazer visita em outras escolas. Mas é importante que nós possamos fazer essa diferenciação. Nós temos escolas estaduais e escolas municipais. Nós vivemos um novo momento no estado do Maranhão, com a ascensão do governador Flávio Dino, inclusive com essa preocupação em acabar com essas escolas de taipa, com essas escolas de péssimas condições, mas em contrapartida temos também as escolas municipais, muitas escolas municipais que não têm as mínimas condições de funcionamento. E não só a nossa denúncia, porque ao evidenciarmos essas situações precárias, ao fazermos denúncia na Assembleia Legislativa, ao mostrarmos para a sociedade, não somente a denúncia, mas também em busca de solução. E o mais interessante é que muitas dessas prefeituras, muitos prefeitos, receberam recursos, têm recursos em caixa, ou inicialmente receberam esses recursos, e não se justifica a precariedade nessas escolas públicas municipais. E fica a nossa denúncia, fica o nosso apelo para que esses gestores, para que os prefeitos possam realmente dar uma atenção básica à educação nos nossos municípios. E importante também, como você destacou, não só a denúncia propriamente dita na cidade de Alcântara, mas muitos outros municípios, nós tivemos já a oportunidade de verificar, de fiscalizar. Nós tivemos no semestre passado a denúncia na cidade de Bom Jardim. Então o que impera também em muitos desses municípios é o desvio de verba, é a corrupção. E essa corrupção, esse desvio de verba,
que atrapalha e prejudica principalmente o futuro das nossas crianças, o futuro dos nossos jovens, e a educação não pode ser relegada a segundo plano, e nós temos que dar atenção total à educação. Desvio de verbas, desvio principalmente do dinheiro que seria para a merenda escolar dessas crianças, isso que é o mais grave ainda. Essas fiscalizações, elas continuam, deputado? O que tem sido feito aí, principalmente com relação, o senhor tocou num ponto muito importante, nós inclusive falamos desse assunto sobre corrupção na semana passada. O que tem sido feito, assim, com relação a esse combate à corrupção? A população brasileira, por muito tempo, teve preocupações emergentes. Sim. Uma das maiores preocupações que permeava a cabeça da população brasileira é a educação, a segurança, a saúde. E hoje, na cabeça do brasileiro, uma das maiores preocupações que permeia a cabeça do brasileiro é a corrupção. Aí você pode perguntar, mas deputado Wellington, isso é bom ou é ruim? Pelo contrário, isso é muito bom. Isso mostra que a sociedade hoje tem uma preocupação e uma atenção maior com a política. Nós temos um filósofo alemão do século passado, Bertolt Brecht, que ele fala que o pior analfabeto é o analfabeto político. Porque se você não se preocupa com a política, se você não dá atenção à política, se você não tem a consciência de discutir a política, de fazer boas escolhas, de escolher os bons candidatos, quem vai administrar, nós ficamos à mercê dos maus políticos. E do analfabeto político nasce a prostituição, nasce a falta de emprego, porque todas as decisões, elas são políticas. O aumento do transporte público, o aumento do combustível, a cesta básica que vai para as nossas casas, o funcionamento de tudo funciona através da política. Então há necessidade dessa preocupação na sociedade com a política. Então hoje, a preocupação da sociedade com a corrupção, ela traz benefícios para a sociedade. Então hoje nós vivemos a maior crise ética, a maior crise na política brasileira, crise econômica, crise financeira, e o Brasil, a necessidade do Brasil ser passado a limpo. E a necessidade da separação do joio do trigo, dos bons políticos para os maus políticos, e uma investigação mais profunda. Hoje, desde a presidência da República ao presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, enfim, que todos possam realmente ser investigados, que o Brasil possa ser passado a limpo e que possamos ter uma retomada do crescimento. Deputado, só para finalizar, o senhor protocolou também a proposição solicitando alteração no edital do concurso público que prevê aí cerca de 1.500 vagas, né, para o governo do Estado, para professor. E o que na verdade o senhor deseja? Especificar principalmente o número de vagas para cada município? Na verdade, nós fizemos 3 proposições e 3 indicações ao governo do Estado do Maranhão. E eu sempre deixo bem claro os meus posicionamentos, principalmente na tribuna da Assembleia Legislativa, que eu sou da base do governador Flávio Dino, então eu componho a base do governador Flávio Dino, mas eu tenho os meus posicionamentos. E com relação à educação, eu não poderia deixar de fazer o questionamento, não fazendo polêmica, mas fazer os meus questionamentos com relação à educação. E fizemos 3 questionamentos e 3 solicitações ao governador Flávio Dino. O primeiro delas é que no edital, ela não consta o local onde o candidato, após aprovado, após nomeado, ele vai trabalhar. Então, nós solicitamos ao governador Flávio Dino, a secretária de Educação do Estado, que pudesse colocar no edital o local onde o candidato irá trabalhar. Sim. Nós temos 18 URIs, 18 unidades regionais de educação. Então, que o candidato pudesse ter essa identificação do local onde vai trabalhar pela unidade regional de educação ou por município. Isso para facilitar, inclusive motivar o candidato de forma regional. Nós não podemos prejudicar, atrapalhar a vida de um candidato que é de Balsas, que é do interior do estado, e ele não sabe onde vai trabalhar. Segundo, com relação ao aumento de vagas. Na Assembleia nós aprovamos 3.001 vagas e o governo só disponibilizou 1.500 vagas. Solicitamos o acréscimo de mais 1.500 vagas. E solicitamos também a atenção aos candidatos aprovados no último concurso, que são os remanescentes, são os excedentes do concurso de 2009. Tivemos muitas reuniões durante todo o ano de 2015, na Assembleia Legislativa, na Secretaria de Educação do Estado, com membros do governo do Estado, e até hoje não tivemos ainda uma satisfação como vão ficar a situação dos aprovados no último concurso de 2009. Então solicitamos ao governo do Estado pelo menos uma explicação, à Secretaria de Educação pelo menos uma explicação
aos excedentes de 2009. Que ainda estão aguardando, né? Eu conversei com o deputado Wellington, que é o vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, mais uma vez. Muito obrigada pelas informações. Bom dia para o senhor, bom trabalho. Eu que agradeço, um bom dia a todos, que Deus possa nos abençoar abundantemente. Ok, obrigada mais uma vez. E olha só, a seguir, começa a funcionar hoje o bilhete único, 7h52, não sai daí. O Bom Dia Maranhão volta já. E a diretora-geral da Unesco condenou a morte do blogueiro brasileiro Ítalo Eduardo Diniz Barros, que foi assassinado a tiros na cidade de Governador Nunes Freire, no Maranhão, no dia 13 de novembro deste ano. O profissional mantinha um blog onde publicava notícias locais. Diniz também trabalhava como assessor de imprensa do prefeito do município. Ela apelou às autoridades para que investiguem esse crime e levem os agressores rapidamente à justiça. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade tropical formam nuvens e chove também a qualquer hora no interior do Maranhão. Vamos ao mapa. Em Itapé-Curumirim e Bacabal, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 38. Em Caxias e Barão de Grajaú, a máxima é de 39. Em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E começa a funcionar hoje o bilhete único, que deve possibilitar a integração do usuário do transporte público em qualquer ponto de ônibus. Clécio Bertozzi tem mais informações. Bom dia, Clécio. Bom dia, Eliene, bom dia a você de casa. Como você mesma já disse, começa a funcionar hoje o bilhete único. Olha, cada ônibus irá funcionar como se fosse um terminal de integração. O passageiro vai pagar apenas uma passagem e pegar quantos ônibus precisar durante cerca de 3 horas. Não precisa passar pelo terminal para trocar de ônibus e poderá descer em qualquer parada e pegar outro com a mesma passagem. Isso durante cerca de 3 horas em cada parada e precisa ser também no mesmo sentido do ônibus. Ou seja, todos os ônibus integrados com passagem de R$ 2,60 valerão com o bilhete único. O bilhete único poderá ser adquirido por pessoas que não têm vale transporte, cartão estudantil ou cartão gratuidade, apenas por essas pessoas. Se você já tem um desses 3 cartões, então não precisa adquirir o bilhete único, que custa em torno de R$ 5,00 no SET, no Sindicato de Empresas de Transporte. A nossa equipe de reportagem conversou com alguns usuários de transporte públicos que ainda têm dúvidas sobre o bilhete único. Confira. Ainda não sei, até porque mesmo não foi explicado especificamente para os usuários de São Luís como utilizar o bilhete único e muitas das pessoas não sabem como fazer para adquirir esse bilhete único. Eu não sei, estou aqui justamente para tentar saber como é que eu faço esse processo, porque como eu moro aqui na Vila Itamar, então eu desço aqui na Beira-Mar e daqui eu tenho que pegar outro para São Francisco. Então justamente tentando saber como é que funciona esse sistema. O tempo para pegar outro ônibus é de 1h30, mas com o trânsito lento aqui na capital fica complicado, não é mesmo, Eliene? Com você. Bem complicado, sem dúvida, viu, Clécio? E a gente percebe que a população ainda tem muitas dúvidas com relação ao bilhete único, principalmente onde é que ele deve pegar, como é que ele deve abastecer esse bilhete. E olha só, agora a gente muda de assunto e fala de basquete. O Sampaio Corrêa Basquete e o Corinthians Americana fizeram um duelo equilibradíssimo no último sábado, decidido nos detalhes, após 2 emocionantes prorrogações. No fim, melhor para o time paulista, que venceu por 88-87 no ginásio Castelinho, em São Luís, e segue firme na liderança da temporada 2015-2016 na Liga de Basquete Feminino. Com a derrota, a equipe tricolor conheceu seu primeiro revés dentro de casa nesta edição da competição nacional. Mas hoje o Sampaio Corrêa Basquete poderá se reabilitar na LBF. O tricolor encara o Corinthians em São Luís e a partida acontece às 8 da noite. E a Fundação Antônio Bruno, que atende adultos, crianças com câncer na capital, realizou durante o final de semana um evento beneficente. O objetivo construir um novo espaço e também ampliar o atendimento a pacientes vindos principalmente do interior do estado.
Nádia é uma das pacientes assistidas pela Fundação. Em 2013, a estudante descobriu o câncer de colo de útero. Quando eu cheguei na fundação, eu cheguei com uma situação muito precária, magra, não estava pesando nem 40 quilos. E hoje em dia estou aqui, quem me vê, lá chega a visitante, pergunta até se eu sou acompanhante, mas só que eu digo, não, sou paciente. Aí eles dizem, nossa, mas você parece tão bem. Aí eu falo assim, mas quem me viu antes não me reconhece hoje. De 2012 até agora, quase 800 pessoas, entre adultos e crianças, receberam a assistência necessária da entidade no tratamento contra o câncer. O projeto foi idealizado pelo jovem Antônio Bruno, que morreu em 2011, vítima da doença. Aumentar o número de beneficiados, porque se nós temos hoje 60 pessoas, leitos para 60 pessoas, e nós temos 630, se nós conseguirmos construir para 250 leitos, nós vamos ter 2.500 pessoas beneficiadas com o projeto. A feijoada realizada no domingo teve a intenção de arrecadar fundos para a construção da nova sede da Fundação, que pretende ampliar os atuais 46 leitos para 220 leitos, além de outras 56 vagas exclusivas para as crianças que sofrem com câncer. Já passam por esse tratamento que é muita dificuldade, dói muito saber que tem o câncer. Então o que a gente pode fazer por eles é dar uma moradia digna, é dar uma comida boa, é poder abraçá-los, dizer que nós amamos eles, porque isso é que fica para eles. E vale lembrar que esse evento ele foi todo realizado com doações. As pessoas se disponibilizaram a ajudar e o jovem Antônio Bruno, ele deixou todo um legado aí para que as pessoas continuem doando, continuem ajudando quem tanto precisa. A gente precisa também fazer a nossa parte, né? E olha, você pode comentar as nossas reportagens, fazer sugestões ou até críticas, enviar fotos, vídeos, tudo através do WhatsApp da TV Difusora. Anote aí o número, é o 992039439, 992039439. Siga também o Instagram da TV Difusora, que é @DifusoraTV. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Uma ótima segunda-feira e até amanhã.